Olá novamente, vamos falar agora do 2.2, listagem detalhada de atividades de rotina. Isto o quê? Vamos falar da rotina diária, a importância que a rotina diária tem na vida da criança. Ela, se for uma rotina coerente, estamos a falar de uma boa estruturação. A rotina o que é que faz? Vai libertar tanto as crianças como os adultos. Eu, quando estou a falar aqui dos adultos, é da equipa técnica que trabalha com estas crianças, a preocupação de terem que decidir o que é que pode vir a seguir e então vai-lhes permitir que todas aquelas energias e todas aquelas tarefas que têm entre mãos sejam utilizadas. Imaginem vocês se todos os dias decidirem que aquela criança, imaginem 25 crianças, aquela criança tem que ir para ali, aquela criança tem que ir para lá. Se tiver uma rotina diária, é muito mais fácil esta estruturação. E o que é que a rotina diária também o faz? Integra as crianças. A necessidade de nós integrarmos as crianças na própria rotina. Por isso é que ela tem que ser flexível. Tanto a rotina diária como o plano de atividades, eles têm que ser flexíveis. Por exemplo, tem aqui um exemplo. Se nós tivermos a rotina diária, o que é que vai acontecer? Nós vamos prolongar o trabalho e a brincadeira. Porque temos aquela estruturação e as crianças sabem-no. Sabem-no quando chegam e normalmente as rotinas diárias nos jardins de infância até têm bonecos para eles conseguirem saber identificar o que é que vão fazer a seguir. Quais são os objetivos da rotina diária? Proporciona uma sequência à criança no processo de ajuda a explorar e a planear e própria executar as suas brincadeiras e os projetos. A tomada de decisão sobre a aprendizagem dessas próprias crianças. Fazer com que haja a criatividade de trabalhar, seja ele em grande grupo ou em pequeno grupo, seja com criança ou criança, adultos em equipa, está bem? Isto vai dar-nos uma flexibilidade de elaborarmos um plano de atividades e que essas atividades sejam estruturadas e que essas atividades sejam aplicadas de uma forma flexível. Faz com que também tenhamos e criemos mais ambientes, seja ele dentro de casa, ao ar livre, ou então em excursões e visitas de estudo. Portanto, vai fazer com que este tempo seja muito mais estruturado e muito mais variado. A rotina diária, que se for bem utilizada, vai permitir que tanto as crianças como os adultos lhes implique a utilização da criatividade. Ela tem que ser mesmo multifacetada. A rotina diária tem que ter uma variedade de componentes. No plano de atividades, muitas das vezes, a rotina diária está lá implícita. Temos o acolhimento, por exemplo, a recepção das crianças, que depois vão para a sala da brincadeira e depois é que vão para a sala delas fazer as atividades. Depois já falamos disso, já falamos na questão que depois é ir à casa de banho, é o lanche, é outra vez ir para a brincadeira, depois ir para o almoço, depois outra vez para a brincadeira e por aí fora, seguir ao almoço ao escovar dos dentinhos. Portanto, isto é o que está, a rotina diária está sempre misturada com o plano de atividades. E são dois planos que são feitos à parte, mas que depois são juntos. Que orientações gerais nós podemos ter para podermos estruturar uma boa rotina diária? Está bem? Nós temos que ter noção de que existem períodos de aprendizagem e também existem períodos de brincadeira. E nós temos que ter noção dessa divisão. E então é aqueles tais momentos que nós temos o planear, fazer e recordar, seja em grande grupo, seja em pequeno grupo e também o tempo do ar livre, que é muito importante para as crianças. Temos os tais períodos da aprendizagem ativa, tá bem? Que são necessários, que é as cores, que é a associação de animais com os alimentos, o vestuário, são atividades que se pode fazer. Cada período destes faz com que as crianças aprendam. Ou seja, nós estamos aqui a falar daquilo que chamamos de aprendizagem ativa, o que vai criar um bom clima, o que vai criar um apoio por parte dos técnicos que estão a trabalhar com elas. A rotina diária implica sempre uma passagem muito discreta e muito suave entre experiências atrativas. Está bem? O que eu falo aqui das experiências atrativas é a chamada motivação. Porque as crianças devem ser sempre motivadas. Se elas não quiserem fazer aquela rotina diária, nós temos que
implementar, se podemos dizer assim, algo que seja atrativo para que as crianças então façam essa rotina diária. Qual é o papel, o que é que a rotina diária permite? Qual é o papel que a própria rotina diária possa vir a desempenhar? É um marco de referência. Uma vez que a criança aprende, vai ter uma libertação na sua atuação, tanto para as crianças como para os educadores. A própria segurança, a rotina diária permite essa questão da segurança. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Quando nós temos as atividades, o ir à praia, a ida à praia, está bem? Os infantários, a maior parte, vamos dizer que a maioria, o que é que faz? Vai mudar aí um bocadinho a rotina diária. O que é que eles vão fazer? Naqueles 15 dias de praia, ou numa semana de praia, eles fazem a recepção à criança, está bem? A criança vai para a salinha brincar. Quando os educadores chegam, isto é integração educativa, o que é que eles vão fazer? As regras de segurança que se deve ter quando estamos na praia. Portanto, todos os dias as regras de segurança são implementadas e todos os dias são-lhes ditas as regras de segurança. Portanto, eles sabem, porque todos os dias estamos a dizer o mesmo, é a questão da segurança. Mesmo diariamente, que não seja uma atividade extracurricular, que é as idas à praia, pronto, também nos permite que as crianças estejam em segurança, nós também técnicos também tenhamos segurança e que os pais se sintam seguros de ter a criança no jardim de infância. A captação do próprio tempo, está bem? Em que a criança tem que aprender a existência de fases do tempo, da sequência, o que é que aconteceu antes, o que é que vai acontecer depois, o que é que se vai fazer no início. Tudo isto é relatado. O que é que nós vamos fazer hoje? Hoje vamos cantar a canção do Bom Dia. Então todos eles sabem que quando chegam à sala têm que fazer o quê? Reunirem-se em roda e cantarem a canção do Bom Dia. E eles sabem à partida. Pronto. Depois o que é que ela vai dizer? Então depois nós a seguir à canção do Bom Dia, o que é que vamos fazer agora? Vamos fazer isto, isto e isto. Eles têm que estar a acompanhar sempre as atividades e tudo aquilo que vão fazer. E a questão da captação cognitiva. Eles têm que se perceber, ter a percepção sensorial de todos estes movimentos. E estas rotinas vão fazer com que haja uma estruturação das atividades. Quando eles chegam, isto é o que é a captação cognitiva, quando eles chegam ao infantário, eles já sabem, bem, eu vou fazer isto, vou ter que ir para a minha salinha, para a salinha da brincadeira, e depois da salinha de brincadeira, quando a educadora Isabel chegar, eu vou ter que ir para a salinha. E vou-me sentar em roda, porque eu depois vou cantar a música do Bom Dia. Está bem? Portanto, isto é a captação cognitiva, eles vão estruturando. E muitas das vezes o que nós conseguimos fazer com a captação cognitiva é através de imagens. Eu dei-vos um exemplo daqueles desenhos, mas existem muitos exemplos que é um quadro onde tem várias imagens. E as crianças conseguem associar a ida à casa de banho, o cantar com aquelas imagens. Eles apontam e dizem, não, aqui eu vou cantar, aqui eu vou ter que ir à casa de banho que já está a chegar, não é? Porque normalmente eles não sabem as horas, mas eles têm ali noção que a captação cognitiva, aquilo vai estando sempre estruturada a nível cognitivo. E depois temos a parte também afetiva e cognitiva através da rotina diária. O que é que lhes vai permitir esta rotina? Explorar, auto-organizarem-se, conhecer a própria realidade que os envolve. Usar os recursos que estão disponíveis à frente. Seja brinquedos, seja jogos, seja puzzles, o que for. Automatizam-se, está bem? E conseguem codificar as experiências de tomar decisões. O que nós estamos a criar com as rotinas diárias é não mais do que competências e responsabilização. É só isso que nós estamos a criar com as crianças. Eles vão adquirindo, com a rotina diária, eles vão adquirindo essas competências. E como é que nós podemos ajudar a criança a aprender a rotina? Aqui está um exemplo, está bem, de uma rotina diária. Estão ali a ver a recepção, que é o acolhimento, entre as 7 e as 10 da manhã ao acolhimento. Depois tem das 10 às 10h20, temos o tempo em grande grupo, que é com o grupo grande, não é? Com todos eles. Tem o tempo de pequeno grupo, o tempo de arrumar, o tempo exterior, o tempo de almoço e da higiene, depois tem outra vez o tempo exterior e o tempo de planear. Quando falo o tempo de planear, é o tempo de atividades que estão já explícitas, está bem?
essas atividades, sejam elas cognitivas, afetivas, a socialização, motricidade fina, motricidade grossa, são esses o tempo de planear. Tem o tempo do trabalho, que quando fazemos o tempo de planear, também vamos ter o tempo do trabalho em que vamos desempenhar. Normalmente aí o que é que nós fazemos? Expressão plástica, colagem, recorte, jogos. Depois é o tempo de arrumar. Está bem? Porque eles têm tempo de arrumar e recordar. O que é o tempo de recordar? É o que eles estiveram a fazer durante o dia. O que é que nós fizemos hoje? Hoje nós fomos brincar, tivemos a fazer este jogo. E o que é que fizeram mais? Tivemos a fazer um coração para entregar à mãe e ao pai. E este é o que é o tempo de recordar. Depois tem o lanche e depois tem o exterior e tem a saída. Normalmente eles depois têm essas atividades, estão mais à vontade. Quando é depois do lanche, é as atividades espontâneas, em que eles têm, são as tais atividades outras atividades não planificadas, em que as crianças podem brincar, correr, saltar e depois escorregam, o que for. Portanto, essas são as atividades que eles têm para o exterior. Que obviamente, se estiver a chover, eles têm que ficar no interior e têm que fazer na brincadeira também, está bem? Pronto. Isto é, nós temos que implementar esta rotina diária para que a criança tenha consciência da rotina e saber os nomes da parte que a compõe. Está bem? Por isso é que muitas das vezes, em vez que eles não sabem ler, muitas das vezes o que é que se faz? Faz-se com desenhos, com colagens, que é para eles se aperceberem e apontar o que é que podem fazer. Formas de ajudar as crianças a aprenderem a rotina diária logo no primeiro dia de atividades. Então, seguir todas as partes da rotina dia-a-dia sempre na mesma ordem. Não quer dizer, como já vos disse, há situações em que a rotina tem que ser flexível quando existem ou surgem atividades exteriores e imprevistos. Fazer questão de usar durante o dia a conversação com a criança. Sempre. E um dos exemplos que eu vos dou aqui. Isso mesmo, chegou o tempo de arrumar, Carla. Vais arrumar os cubos todos. Nós estamos a conversar com a criança e a fazer com que a criança tenha uma sequência daquilo que fez e que vai fazer logo a seguir. Está na hora de mudarmos a fralda, para irmos dormir bem sequinhos. Eles já sabem o que é, que vão ter que mudar a fraldinha. Vamos lavar os dentinhos e fazer xixi, pois está na hora de ir dormir. Portanto, isto é a conversação que nós temos que ter com a criança durante a rotina diária, para que eles se aperceberem e começarem a assimilar o que é que vão fazer. Estabelecer sempre um sinal de tempo, de marcar o fim do tempo, ou seja, tempo de arrumar, tempo de brincar, tempo de ir, temos que ir à casa de banho, tempo de limpar os dentinhos. Tudo isto é o sinal de fim de tempo. Ou, por exemplo, por uma criança a tocar a pandeireta, pronto, está bem? Ou então por uma criança a jogar um puzzle e dizer, meninos, agora é tempo de arrumar o puzzle, é tempo de arrumar os joguinhos, está bem? E isso é o que nós temos sempre que fazer. Alertar sempre as crianças, minutos antes do que é que pode vir, do que é que vem a seguir, está bem? Ao fim de cada tempo, falar com as crianças sobre o que vem a seguir. E depois, caso haja uma alteração da rotina, nós temos que informar a criança dessa alteração. Mas com tempo, porque a criança precisa de saber. Senão chega a assustar-se, a chegar à escolinha ou a chegar ao infantário e deparar-se que vai ter uma atividade ao exterior e que não sabe como é que se há de se organizar. Nós temos sempre que informar. Tirar sempre fotografias durante as atividades, durante o tempo de dia, está bem? Incentivá-las e ajudá-las a fazer a ligação dessas fotografias às atividades que efetuaram, que elaboraram e que executaram. Outras componentes, esta parte é importante, são as componentes da rotina diária. São alguns elementos que compõem a própria rotina. É o planeamento, o tempo de planear, está bem? As crianças decidem por si próprias o que é que vão fazer durante o seu trabalho. É aquilo que eu falo. Tenham interesse sempre as opiniões das crianças. O tempo de trabalho é quando as crianças estão a executar os seus próprios trabalhos. Aqui, os adultos ajudam a executar os trabalhos, porque há certos trabalhos que são extremamente perigosos. Por exemplo, o cortar.
A criança se não souber cortar, normalmente é o adulto que faz esse trabalho. O colar, terem atenção que tipo de cola é que vão utilizar, porque as crianças têm muita tendência de meter as coisas à boca. Portanto, o adulto tem que estar sempre com atenção a este tipo de trabalhos. O tempo de arrumar. As crianças têm que arrumar os brinquedos, os trabalhos que estiveram a fazer, mesmo os trabalhos que estão inacabados, e saber onde é que se podem colocar. Normalmente eles têm caixinhas onde eles colocam nas caixinhas. O tempo de síntese de memória, onde os adultos reúnem as crianças, está bem? E onde vamos fazer algumas atividades em grupo. O tempo da refeição, seja ele a meio da manhã, seja ele o jantar, ou o almoço, seja ele o lanche, o que for. Há o tempo da refeição. Temos o tempo do pequeno grupo, que é quando as crianças pegam nos materiais e desenvolvem atividades com um adulto. Temos o tempo do recreio ao ar livre, onde as crianças vão brincar, onde correr, está bem, trepar, andar de baloiço, onde se explode e onde se liberta toda aquela energia que acumularam dentro de sala. Portanto, o recreio ao ar livre é extremamente importante para as crianças e para nós. O tempo de trabalho em círculo. Normalmente o que é que nós fazemos em cima? Cantamos, que eles adoram muito cantar, ou inventamos canções, ou inventamos jogos, tudo que desenvolva um trabalho em círculo, onde todos estejam a olhar uns para os outros. Temos o tempo do sono e do repouso, em que as crianças, depois do almoço e de lavar os dentinhos e de brincarem um bocadinho, então eles vão descansar, está bem? Temos o tempo da higiene e do asseio. Aqui, quando falamos em asseio, é a questão do pentear e do vestir, da higiene é a muda da fralda, e fazer o xixizinho, lavar as mãozinhas e os dentinhos. Pronto, aqui é o tempo que é necessário. Nós estamos aqui a ver outro exemplo de rotina. A entrada, a chamada, estão a ver que está associada a palavra com a imagem. É muito mais fácil para eles. A chamada, as atividades, a hora do soninho, os jogos pedagógicos, o lanche e a saída. Quando a educadora diz, ou o técnico da educadora diz, é hora de dormir, e eles vão apontar, eles podem apontar. Então vamos apontar onde é que fica. E eles apontam porquê? Porque eles já sabem a imagem que corresponde à hora do sono. Portanto, a rotina diária permite isto, permite uma estruturação a nível cognitivo da criança. E permite-nos a nós, adultos, que estamos a trabalhar com elas, ter muito mais organização. E temos tempo para todas as crianças. Numa forma geral, a rotina diária é importante, com a incorporação do plano de atividades no meio. Obrigada e até breve.